O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. A Rádio Nordeste Evangélica apresenta programa Boas Novas. Ouve e a vossa alma viverá. Boa tarde, rádio ouvinte do programa Boas Novas. Seja bem-vindo a mais um programa e que a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que no livro de Abacuque é o Deus da nossa salvação, seja algo inalterável e destacável em sua vida. Sou o pastor Moisés Câmara, apresentador do programa Boas Novas e coordenador do setor 36, onde sempre aos domingos, a partir das 13 horas, tenho esse privilégio de sempre lhe servir com um programa que fará bem à sua alma, ao seu espírito, à sua vida. Queremos agradecer a sua audiência, pois o setor 36 da IADERN, que tem como igreja polo a congregação de Boa Esperança, tem o primordial compromisso, que é trazer a você, ouvinte, uma programação de magnífica qualidade, onde procuramos em todas as oportunidades expor os feitos do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, em conformidade com o texto de Mateus 12, verso 15, em primeiro lugar. Portanto, nessa intenção, ouça o que trazemos para você em mais uma tarde de sol de domingo, aqui em Natal, a capital dos Potiguares, Rio Grande do Norte, Brasil. Trazemos duas impressionantes reflexões, sendo que a primeira tem como título Beuzebu, com suporte no texto de Mateus 12, versos 22 a 24, e a segunda reflexão traz como título Blasfêmia, em acolhimento ao texto de Mateus, capítulo 12, versos 31 e 32. E ainda eu quero explicar os dois termos, né? João Pastor, hoje o senhor começou forte, né? Beuzebu, blasfêmia. Mas tenha calma, meu irmão, não me julgue antes do tempo, tá certo? Afinal, não se julga um livro pela capa, não é mesmo? Então, mantenha-se nesta sintonia. Mas ainda de bônus, porque você é uma pessoa que merece toda a nossa empatia, trazemos 3 lindas canções. A primeira delas, quem canta é Edson Freire e Bruna Carla, com a canção Identidade, com letra de Anderson Freire e Dione Freire. A segunda canção, quem canta é Elaine de Jesus, com a canção Autoridade Divina, com letra de Moisés Clayton. Lembrando a você que cada canção vem na sequência de cada reflexão. E a terceira canção, quem canta é Alice Maciel, com a canção Todo Poderoso, com letra dela mesma. Mas não fica apenas nisso, porque além dessas reflexões e canções, trazemos mais uma impressionante história bíblica narrada em verso, onde hoje narrarei para você o edito de Nabucodonosor e a sua loucura. Lembrando a você que no último programa narrei a estátua de ouro e os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente, a segunda narrativa da série Vida de Daniel em verso, que no total são 5 narrativas. Entretanto, hoje trazemos a terceira narrativa em verso desta série. Vamos à nossa primeira reflexão. Vamos lá. A nossa primeira reflexão tem como suporte o texto de Mateus capítulo 12, versos 22 a 24, que diz o seguinte: Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Mateus 12, versos 22 a 24. Era inegável que Jesus agia com uma autoridade especial e que sobre ele havia um poder que as pessoas ao redor não haviam conhecido até então. Quando Jesus curou um endemoniado, cego e mudo, a multidão impressionada se perguntava: Não será este o Messias? Estes sinais não seriam evidência de que este é o Messias que nós tanto esperamos? Era claro, portanto, que havia algo de sobrenatural se manifestando em Jesus.
Esse poder, Jesus sabia desde o início, era o Espírito Santo de Deus. Logo no começo de seu ministério, na sinagoga de Nazaré, ele afirmou, aspas, o Espírito do Senhor está sobre mim e me deu autoridade para que eu vou fazer diante dos olhos de vocês. Fecha aspas. Ou seja, a questão a respeito da identidade de Jesus não é seu poder, mas o caráter desse poder. Beelzebu é o príncipe das trevas e a fala dos fariseus nos informa que também os espíritos das trevas manifestam poder. Feitos extraordinários podem ser protagonizados tanto pelos que estão na luz quanto pelos que estão nas trevas, uma vez que ambos agem debaixo de autoridades espirituais. Os discípulos de Jesus não se iludem com as manifestações de poder, sabem que todo poder espiritual tem um caráter e uma identidade, e sabem que devem discernir a identidade do poder que se manifesta. Os espíritos maus escravizam as pessoas e as tornam cegas e mudas, roubam sua capacidade de expressão. Mas o Espírito de Deus liberta e cura, pois Deus é amor. A Bíblia Sagrada não revela apenas o poder de Deus, mas principalmente o caráter e a identidade desse poder, o amor. Os talmidim de Jesus não caem nas armadilhas de Beelzebu e dos deuses falsos que querem seduzir e convencer o coração humano por meio de manifestações de poder. Quem segue a Jesus não se impressiona com o poder dos espíritos, mas se rende ao Espírito Santo que se manifesta sempre revelando o amor de Deus. Discernimento é uma palavra-chave da espiritualidade dos seguidores de Jesus. Ouça a canção Identidade, canta Edson Freire e Bruna Carla. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar. Em troca de viver, se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor se romper. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador, e nem a morte vai nos separar, Senhor. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor se romper. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, Sendo quem eu sou, fiel adorador, nem a morte vai nos separar, Senhor.
negado. O pedido de um rei por decreto era que adorasse a imagem que ele fez. Quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E foi dessa forma que aconteceu. Mas a verdade é que o rei enlouqueceu. Pois havia o quarto homem e com eles passeava no meio do fogo, mas o fogo não queimava. O rei reconheceu que não havia outro Deus e o adorou. E o adorou. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador, e nem a morte vai nos separar. Vida, identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador, e nem a morte vai nos separar, Senhor. Senhor, 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 Aleluia. 13h16 aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Vamos à nossa segunda reflexão. Esta segunda reflexão tem como título Blasfêmia, em acolhimento ao texto de Mateus capítulo 12, versos 31 a 32. Esse texto diz: Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoada, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Mateus 12, versos 31 a 32. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado sem perdão. Disse Jesus, blasfemar contra o Espírito Santo é negar que Jesus está agindo sob a ação do Espírito Santo e, portanto, negar a identidade messiânica de Jesus. Negar que Jesus está agindo sob o poder do Espírito Santo, ou pior, afirmar que Jesus está agindo sob a ação de um demônio, sob a ação de Beelzebul, o príncipe dos demônios, é esvaziar Jesus completamente de sua identidade messiânica. Se você esvazia Jesus de sua identidade messiânica, Jesus se torna um homem comum. Um homem comum não pode ser adorado como Deus. Quem confunde o poder que age sobre Jesus mistura as identidades do Espírito Santo, de Deus e de Beelzebul. Quem mistura as identidades não sabe quem é o Espírito Santo e, consequentemente, não sabe quem é Jesus. Quem perde as identidades de Jesus e do Espírito Santo perde a si mesmo. A afirmação de que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão não é uma indicação de que estamos lidando com um Deus melindroso que fica ofendido com nossas palavras. O que Jesus está afirmando é que quando não somos capazes de discernir a obra do Espírito Santo nele, Jesus, nós perdemos o referencial do divino na história. Perdemos o referencial de quem é Deus e, portanto, perdemos o referencial de quem somos nós mesmos. Pecar contra o Espírito Santo, isto é, negar a ação do Espírito Santo sobre Jesus, é o pecado sem perdão, porque nos deixa à deriva na existência, à mercê de um charlatão, de um louco ou de um demônio. Nossa salvação consiste em entregarmos a vida às mãos de Jesus, mas para isso precisamos de fato crer que ele era quem disse ser. Para que crer quem era quem disse ser? Precisamos discernir que tudo o que ele disse e fez foi sob a ação do Espírito Santo. Os talmidim de Jesus creem quando Jesus diz, aspas, o Espírito do Senhor está sobre mim, fecha aspas. Na verdade, os talmidim de Jesus vivem no mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Ouça a canção
A autoridade divina canta Elaine de Jesus. Esta igreja também crê. Preciso agora da tua mão, da tua unção, do teu mover, para curar enfermidades. Senhor, derrama aqui teu poder. Eu uso a autoridade divina, decreto a bênção para todo o que crê. Eu aniquilo toda maldição, quebro o jugo e a opressão, expulso toda espécie de demônios. Em nome do Deus vivo de Abraão, eu mando embora agora todo medo. Estou debaixo de uma grande unção. Faz raio-x com os teus olhos de fogo. Restaura vidas, traz libertação. Eu profetizo em nome do Deus vivo a cura integral sem rejeição. Eu estou usando a tua palavra e ela diz que os sinais seguirão. E nós acreditamos no seu nome. Eu creio no agir de suas mãos. Eu clamo agora o seu nome, ó Cristo. E o inferno todo tem que ir ao chão.
Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São 13 horas e 27 minutos. Bem, Rádio Ouvinte, conforme anunciamos no início deste programa, trazemos agora mais uma impressionante história bíblica narrada em versos, o Edito de Nabucodonosor e a sua loucura. Lembrando que esta série tem 5 narrativas para você ouvir, crer, edificar-se na fé e glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Vamos à nossa narrativa, essa narrativa que eu escrevi no dia 14 de janeiro de 2008. Vamos a ela então. O 4º capítulo do livro do profeta Daniel, o servo do Deus Altíssimo, homem sábio e fiel, começa com Nabucodonosor exaltando o Deus do céu. Pois este rei babilônico já havia presenciado o grande poder de Deus quando lhe foi revelado o sonho que então sonhara e todo o seu significado. Ele também foi testemunha de maneira ocular como o Senhor o Altíssimo os servos veio livrar daquela fornalha ardente e com eles ali passear. Por isso o 4º capítulo por este rei foi escrito para o próprio testemunhar que o Senhor é bendito, e isso bem ele fez escrevendo um edito. No edito ele começa demonstrando humildade, desejando aos povos, seja de qualquer idade, aos que viviam no mundo, paz e prosperidade. E teve a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e maravilhas que o Altíssimo Deus tem feito em seu próprio favor, e isso diz direito. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas são todas as suas maravilhas, e continua a exaltação. O seu reino é eterno, de geração em geração. E logo o rei começa no edito a testemunhar tudo o que lhe ocorrera, o seu orgulho sem par, bem como a sua experiência em querer se exaltar. Disse o rei Nabucodonosor que, estando em casa sossegado, no seu palácio real, ficou deveras espantado com o sonho que teve, que o deixou alarmado. Contudo, fez um decreto convocando uma reunião com os sábios de Babilônia para que lhe desse a explicação acerca do sonho que teve, bem como a interpretação. Daí os magos e os astrólogos no palácio ali entraram, e ele contou-lhes o sonho, mas não o interpretaram, até que a sua presença a Daniel ali levaram. E a este Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do seu Deus e onde nele está o Espírito dos deuses santos, o sonho vim lhe contar. Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que em ti há o Espírito dos deuses santos e que podes interpretar as visões do meu sonho. E o rei começa a narrar. As visões de minha cabeça aconteceram assim: estando eu em minha cama, vi diante de mim uma árvore no meio da terra, grande como sem fim. Essa árvore cresceu muito e se fazia tão forte, que chegou até o céu devido ao seu grande porte. E para verem na da terra, não precisava ter sorte. Sua folhagem era bela e nela havia alimento, pois com fruto abundante provia-se então o sustento para todas as criaturas, disse o rei bem atento. Os animais lá do campo em sua sombra descansavam, e as aves do céu nos seus galhos moravam, e muitíssimas criaturas dessa árvore se alimentavam. Em meio a tais visões que em minha cabeça eu via, eis então que de repente desceu do céu um vigia, que clamando fortemente a sua voz se ouvia: derribai esta árvore e seus galhos sejam cortados, arranque as suas folhas e seus frutos sejam espalhados, e que as aves e os animais sejam dela afugentados. Mas o tronco da árvore com as raízes seja deixado, preso com ferro e bronze e no solo fixado, em meio à relva do campo, pelo orvalho seja molhado. E junto com os animais fará a sua refeição, comendo por 7 tempos grama como alimentação, por de homem para animal seja mudado o seu coração. E tendo contado o sonho, pediu então a Beltesazar que lhe desse o significado, pois no rei não iria achar outro sábio igual a ele que eu pudesse interpretar. Entremente Daniel, chamado de Beltesazar, por quase 1 hora inteira atônito veio ficar, pois os seus pensamentos vieram ali o turbar. Não te espantes com o sonho, nem com a sua interpretação, pediu o rei a Daniel, pois viu nele a perturbação estampada em seu rosto naquela mesma ocasião. Mas Daniel desejou que o sonho fosse aplicado aos inimigos do rei, bem como o significado, e foi por isso que ficou um tanto ali preocupado. Então disse Daniel ao rei que estava ali, que aquela grande árvore que não se podia medir, era o rei Nabucodonosor que estava ali a ouvir.
Quanto a essa árvore que nos sonhos te apareceu, és tu mesmo, ó rei, pois a tua grandeza cresceu, pois até os confins da terra o teu domínio se estendeu. E quanto àquele anjo que a árvore mandou cortar, mas que deixasse o tronco para o orvalho lhe molhar, essa foi a interpretação que Daniel veio lhe dar. Expulso de entre os homens, ó rei, então serás, e com as feras do campo com eles ali viverás, tendo a erva como alimento e do orvalho te molharás. Passarão 7 tempos até que venhas aceitar que sobre o reino dos homens do Altíssimo é o mandar, pois a quem ele quer o domínio ele dá. Quanto ao tronco da árvore que não foi abatido, bem como as suas raízes, o reino te será devolvido, pois o céu é quem domina, se isso tiveres reconhecido. Portanto, ó rei, desfaze a tua maldade, renuncia os teus pecados e atenta para a necessidade dos pobres do teu reino e viverás em tranquilidade. Mas apesar do conselho que Daniel lhe falou, o rei não deu a mínima e tampouco se humilhou. Pelo contrário, foi soberbo, pois exaltado continuou. Ao cabo de 12 meses, estando o rei passeando ali no paço real, disse o rei se exaltando acerca do seu poder, ou seja, se vangloriando. Não é esta a grande Babilônia que pela minha competência a mandei construir para a casa da regência com a força do meu poder e para a minha magnificência? Talvez o rei tenha olhado para os belos jardins suspensos, uma das 7 maravilhas que estavam propensos a receber elogios, pois os mesmos eram imensos. Ainda estava a palavra na boca desse regente, quando veio do céu uma voz bem urgente, porque do céu vem o poder, lá onde mora o Onipotente. Então a voz disse ao rei que estava decretado que o seu atual reino seria dele passado, e que ele seria expulso e do meio dos homens tirado. Disse ainda aquela voz que o rei viveria entre os animais do campo e que capim comeria, e que por 7 tempos este então passaria. Mas a voz também lhe disse que quando o rei aceitar, que o Altíssimo domina e a quem quer o reino dá, a sua condição de rei iria então lhe restaurar. E a sentença sobre o rei cumpriu-se imediatamente, e foi tirado dentre os homens esse mesmo regente, e como os bois comia erva, assim tão precocemente. E derrubado o rei perdeu o seu lugar de majestade, e foi afastado de tudo no reino e na sociedade, pois uma doença mental tirou dele a sanidade. Assim como as aves e os animais também, foram da árvore afugentados, isso então lhe sobrevém, pois os seus grandes o deixando, não teve o apoio de ninguém. Esta é a sorte que ao soberbo poderá assim lhe surgir, pois o castelo da grandeza um dia há de ruir, deixando ali ele só, sem ninguém o acudir. Então ali ficou o rei naquele local estranho, tendo o orvalho do céu como a hora do seu banho. Era algo tão horrendo que não se tinha tamanho. Em sua grandeza loucura, pelos vieram lhe aparecer, como as penas da águia com unhas estando a crescer, semelhante às das aves, é o que a Bíblia vem descrever. Mas ao fim do período, ali num dado momento, levantando os olhos ao céu, eis que veio o entendimento ao rei Nabucodonosor, o qual estava num tormento. Então Nabucodonosor bendisse a Deus o Altíssimo, honrando e glorificando aquele que é santíssimo, o que vive para sempre, e disso estava certíssimo. E disse que o domínio do autor da criação é um reino eterno de geração em geração, e que os povos da terra diante dele nada são. Disse também que Deus faz conforme o seu agir, pois ninguém é capaz de a sua mão resistir. E lhe diga, que fazes? Foi o que veio admitir. E assim naquele instante voltou a dignidade ao rei Nabucodonosor, que retornou à majestade, pois foi Deus quem lhe deu por sua boa vontade. Pelos grandes da nação o rei então foi procurado, e sentando-se ao trono teve o reino restaurado, numa grandeza maior, conforme está registrado. E assim Nabucodonosor aprendeu a grande lição: as obras do Senhor Deus verdadeiras todas são, e que é Ele quem humilha os que vivem em exaltação. Bem, rádio ouvinte, conforme nós anunciamos e como ainda temos alguns preciosíssimos minutinhos, ouça agora Alice Maciel com a canção Todo Poderoso, com letra dela mesma.
todo-poderoso que abre caminho para o meu povo passar. Eu sou o quarto homem que Nabucodonosor pode contemplar. Eu sou a mão misteriosa que escreveu na parede Menitekel e Passe. Eu sou o que sou, o Deus Criador, Deus forte e poderoso. Eu sou general de guerra. Eu sou todo-poderoso. Eu sou tremendo na guerra. Eu sou forte como um trovão e o todo-poderoso. Eu sou general de guerra. Eu sou tremendo na guerra. Eu sou forte como um trovão. Sou aquele que livrei a Daniel na cova dos leões. Sou aquele que pego o vaso quebrado e faço um vaso novo em minhas mãos. Sou a coluna de fogo que guiei o meu povo lá no deserto. Eu sou o que sou, o Deus Criador, Deus forte e poderoso. Eu sou general de guerra. Eu sou o todo-poderoso. Eu sou tremendo na guerra. Eu sou forte como um trovão e o todo-poderoso. Eu sou general de guerra. Eu sou tremendo na guerra. Eu sou forte como um trovão. Mas as águas estão a se agitar e o varão do movimento está neste lugar. Mas as águas estão a se agitar e o varão do movimento está neste lugar. Mergulhe nessas águas que você vai ver. O varão do movimento vai abençoar você. E nessas águas você descerá. E nessas águas você mergulhará. E nessas águas você descerá. E nessas águas você mergulhará. Mergulhe nessas águas que você vai ver. O varão do movimento vai abençoar você. E nessas águas você descerá. E nessas águas você mergulhará. E nessas águas você descerá. E nessas águas você mergulhará. A ordem é pra marchar. A ordem é pra marchar. A ordem é pra marchar e não pra recuar. A ordem é pra marchar. A ordem é pra marchar. A ordem é pra marchar e não pra recuar. Marcha, irmão, marcha, pastor, marcha, igreja do Senhor. Marcha, irmão, marcha, pastor, marcha, igreja do Senhor. Marcha, irmão, marcha, pastor, marcha, família, aleluia. Marcha, irmão, marcha, pastor, marcha, igreja do Senhor. A ordem é pra marchar. A ordem é pra marchar. A ordem é pra marchar e não pra recuar. Aleluia, e não pra recuar. Vaso tampado não recebe poder. Tira a tampa pra Deus te encher. Vaso tampado não recebe poder. Tira a tampa pra Deus te encher. Se você pedir, Ele vai te dar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você descer, Ele vai encher. Encher o vaso de fogo e poder. Se você pedir, Ele vai te dar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você descer, Ele vai encher. Encher o vaso de fogo e poder. Vaso invocado não recebe poder. Desemboca o vaso pra Deus te encher. Vaso invocado não recebe poder. Desemboca o vaso pra Deus te encher. Se você pedir, Ele vai te dar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você descer, Ele vai encher. Encher o vaso de fogo e poder. Se você pedir, Ele vai te dar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você descer, Ele vai encher. Encher o vaso de fogo e poder. Receba aí a bandeira da vitória. Receba aí
13 horas 41 minutos. Prepare-se porque Jesus está voltando. Bem, querido rádio ouvinte, nessa narrativa, né, você percebeu, né, vimos que o rei Nabucodonosor foi vítima do seu orgulho, apesar do Senhor Deus ter lhe dado uma oportunidade, né, de evitar ali o castigo que já estava inclusive determinado conforme vimos aqui na narrativa, e isso está em Daniel capítulo 4, verso 27. Mas infelizmente as mesmas manifestações de orgulho do rei se repetem com os homens em todos os tempos. Que nos citamos menores a cada dia, né, diante de um Deus tão grande, tão poderoso. Eu quero ainda deixar ainda para você aqui pelo menos 2 textos e ainda não terminou o programa. Continue na audiência. Há um texto de Lucas que diz, palavra do Senhor Jesus: portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, né? Lucas capítulo 14, verso 11. Outro texto aqui, uma epístola de Pedro, diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Se você por acaso, né, querido rádio ouvinte, se por acaso você não participou dos últimos 5 cultos ali no Templo Central, o pastor Martim ministrando a palavra ali de Deus, tem uma excelente informação para você. Se você acessar o meu canal, Pastor Moisés Câmara, ali estão todos os vídeos, né? Os vídeos, pelo menos os últimos 5 vídeos que eu gravei ali, filmei ali pelo pastor, com consentimento do nosso pastor presidente. Ali você pode assistir as seguintes mensagens ali já com a edição, tá certo? Temos ali a diferença, que foi a última mensagem do nosso pastor presidente sexta-feira, a diferença entre a Páscoa e a ceia do Senhor. Assista, uma bênção. A anterior, defenda os bens que Deus lhe concedeu, outra mensagem poderosa. Outra, olha para nós, pastor Martim ministrou também essa mensagem. Ana, uma mulher exemplo de conduta, também esta mensagem está ali no nosso canal. E outra, porque para Deus nada é impossível. Muito fácil, basta você ir no YouTube, você que tem um smartphone, você vai lá, clica lá na lupinha, coloca lá Pastor Moisés Câmara, tem uma playlist, você fique à vontade para você assistir as mensagens do nosso pastor presidente. Tem outras mensagens ali também, mas eu quero destacar as mensagens do nosso pastor presidente ali, mensagens de Deus, todas já com edição, os textos que o nosso pastor fala na ministração ali, muitos textos. O pastor Martim é um homem que prega a palavra. Observe, verifique, veja a edição lá, todos os textos que o nosso pastor ministra, fala ali, em apoio às escrituras, né? Com apoio nas escrituras estão ali, né? Embasadas as escrituras estão ali para facilitar a compreensão, para você fazer seus estudos também, tá certo? Bem, amados, com o trabalho do técnico de som, nosso irmão Ricardo Torres, e a seleção musical do irmão Evaristo Júnior, agradecemos o interesse de sua audiência, ao mesmo tempo em que lhe desejamos um feliz início de semana. Mantenha-se na paz do Senhor e até o próximo programa. Obrigado.